Fala pessoal, tudo bem? Bom, então eu vou estar fazendo aqui uma aula explicativa com relação ao pregão de hoje, dia 31 de janeiro, dia de rolagem inclusive, né? Dos fatores que me motivaram a fazer a operação para atingir a meta em um único trade. Lembrando que vou tentar ser o mais breve possível, porque se eu for listar desde o panorama inicial que eu faço, nós teríamos que abordar alguns conceitos aqui que daria uma aula muito extensa. Portanto, eu vou fazer um resumão e tentar ser o mais rápido possível, pausar para tentar explicar e ser mais didático, ok? Bom, todo mundo sabe, eu faço panorama diário, né, bem de manhãzinha, tá? E aí nesse meu panorama aqui eu já tinha alguns pontos pré-definidos, né, que são as zonas de intensa negociação do dia anterior, né? É um gráfico um pouquinho mais extenso aí, nós vemos que o dólar vem trabalhando num canal de baixa. Eu tinha uma projeção dessa última perna de baixa aqui, que poderia ser atingida, né, nessa região do 5298. Portanto, eu tinha vários fatores aqui que me levavam a crer, inclusive o panorama macro, né, com o dólar aí perdendo valor frente aos pares, que poderia ser um dia de tendência, de continuidade dessa tendência de queda, né? O dólar fechou próximo à mínima do dia, na sexta-feira, então linkando aí alguns fatores que poderiam me auxiliar no processo de tomar de decisão, tá? Portanto, então, feito o meu panorama, eu aguardei o mercado abrir, né, para que eu pudesse sim ver e confirmar através do fluxo, porque não adianta nada eu imaginar e querer que o mercado faça aquilo que eu estou imaginando. Eu precisava confirmar através do fluxo, né? Vocês vão ver que eu mudei um pouco o layout da minha tela. Isso daqui para mim foi fundamental para eu poder ter uma tomada de decisão mais rápida. Não tenho ranking de players. Eu tenho os players aqui único exclusivamente para ver forçadas de preço, etc. Que também depois eu posso explicar em outro vídeo ocasional, tá? Então vamos lá. Bom, o mercado entrou em leilão aí, tá? O mercado já estava abrindo aí no 415 teórico, né? Aqui é o cheio e aqui é o mini, tá? Entrando bastante venda aí no preço de leilão, né? Querendo abrir bem próximo do fechamento. E aí aqui uma coisa interessante aconteceu. Tá? O mini abriu antes do cheio, tá? O cheio não abriu ainda. E o mini, ele fez mínima na região do 91, ele abriu em 99. Uma batida aqui muito forte do Santander levou o mini até 91 e prontamente já trouxeram até o 99,5. No entanto, isso aqui seria um sinal de compra é, pelo fluxo, né, mostrando ineficiência do vendedor. Foi uma única boletada, bem pontual, e o mercado já preencheu, já teve renovação de lote na compra. No entanto, eu não consegui, porque foi muito rápido. E se eu tomasse aqui, o meu risco, o retorno, ficaria muito comprometido. Eu não teria onde estopar aqui. Se eu tomasse aqui, meu stop estaria lá para baixo de 10 pontos. E eu não aceito um stop desse tamanho. Portanto, eu aguardei a continuidade do mercado para o mercado me dar mais informações para eu tomar a decisão. Você vê que agora o cheio abriu aqui, né? Acho que está com um probleminha aqui. Cheio abriu aqui, sem agressões nenhuma. A primeira agressão aqui aconteceu 53 segundos depois de abrir. E você vê que o mini começa a entrar compra. Né? Começa a entrar compra, compra, blocos de agressão de compra, blocos de agressão de compra, e o mercado gastando bastante lote, né, para poder subir, e ficava travado nessa região aí. Tá? Eu esperei pacientemente porque não era uma região de estudo minha, tá? E também esse rompimento de mínima aqui foi um rompimento muito sem volume. Provavelmente seria um falso rompimento. Então o que eu esperei? Eu esperei ele voltar para dentro
da região minha de interesse, que é a região de zonas de intensa negociação do dia anterior, para que eu pudesse tomar uma decisão. Caso ele não fosse lá, tudo bem, eu tomaria decisão onde o fluxo me desse um motivo para tomar. Tá? Então você vê que está entrando bastante compra ainda, né? O vendedor não aparece, quando o vendedor aparece ele é absorvido, o mercado está subindo aí bem rápido, região do 12, 13, né? Ó, perceba que o vendedor vem, bate no 11, o comprador toma 12. Né? Olha lá. Você vê uma ineficiência do vendedor aí. O vendedor está batendo, mas está sendo absorvido e prontamente o mercado sobe com uma agressão de compra. O vendedor bate, o mercado sobe. Bate a 12, 12,5, o mercado está 12,5. Bate a 11,5, o mercado já está 12, 14, 15. Então você vê uma ineficiência do vendedor nesse caso aí. O mercado dá uma acumulada nessa região aqui do 14. Né? XP vem batendo 12 ali, ó, e o mercado 13, 13,5, 14, tá vendo? 15, 16. Um detalhe, tá? Esse layout para mim aqui, eu fiz a inversão faz algum tempo do Times em Trades, então ele não é de cima para baixo, né? Os mais recentes ficam aqui embaixo, justamente para eu poder ver a virada do book aqui, ó. Né? Então aqui é o último negócio e aqui já está o book para eu ver a virada de spread. Tá? Fica mais rápido do que eu olhar aqui em cima e depois olhar o book ao lado ou lá embaixo. Portanto, o mercado ainda bem comprador, né? Lotes expressivos aí de compra, deslocando o preço, né? 17, o mercado vem bate a 15, 15,5 já tomam, 14,5 já tomam a 15,5, então você vê que a ineficiência do vendedor ainda continua. O vendedor bate prontamente já é agredido para cima. Olha ali, bastante venda no 15, 15, 15, 14,5, né? Vendas com lotes bem menores e o comprador vem e toma 14. Com lote grande, 14 absorvido, 13,5, 14, 14 bate, 14,5 já toma. Você vê que os lotes mais expressivos ainda são na compra, né? O mercado tenta dar uma segurada, o vendedor aparece um pouquinho mais por aqui, mas ainda não convincente. Tá? 14,5 vem tomando ali, ó. 14, 14,5. 15. O mercado toma, bate 14,5, já toma 16. Olha a ineficiência continuando. Ó. Bate a 15,5, toma 16. 16. Bastante lote expressivo na compra. O vendedor bem passivo. Não está atuante, não tá vindo de forma ativa, bate a 15,5, não virou 15, bate a 15, não virou a 15, já está 15,5 o book aqui, ó. Então você vê que ainda o comprador ainda está bem mais forte na ocasião. O vendedor não está conseguindo deslocar preço para baixo. Toda vez que ele atua, o comprador responde na hora, já tomando preço acima. Eu aguardei pacientemente o mercado definir essa zona de intensa negociação do dia anterior, que é a região de maior volume, inclusive, né, onde eu tenho essa marcação aqui. Tá? Esperei o mercado com muita calma. Aqui ele está dando uma acumulada, só que o vendedor ainda não aparece. Né? Então as chances de romper essa máxima era muito grande ainda. E você vê que está deslocando com uma facilidade. Né? Agora os lotes começam a diminuir, mesmo assim ainda o comprador consegue deslocar preço. Tá? Vendedor bem ausente ainda, não estou vendo o vendedor, não havia motivos para eu tentar uma venda, mesmo nessa parte aqui apresentando um pouquinho de exaustão do comprador, ele não estava vindo com lotes tão grandes, mas não era motivo para eu tentar uma venda ainda, porque o vendedor não aparecia. O comprador aparece, 18,5, 19, 20. Ideal bate 19, 17. Ó, o vendedor começa a aparecer um pouquinho mais aqui, no entanto, ó, 17 bateu, 17,5 já tomaram, já preencheram o book 17,5. Continua ineficiência, bateram a 18 aqui,
18 virou no book, 17,5, 17,5, essa região do 17 não consegue ser perdida. Bate em 17, o vendedor começa a aparecer um pouquinho mais, o comprador dá uma calada, no entanto, ó, 17, 17 não vira. O vendedor batendo 17, 17 não vira e já toma a 18. Olha só. Isso significa que o quê? Que o comprador estava aqui passivo, mas ele estava presente. Porque o vendedor não conseguia efetivamente deslocar preço. Tá? Então eu fiquei atento aí, justamente. Se eu não tomei aqui embaixo, não havia motivo para eu tomar aqui em cima, mesmo porque eu não tinha zona de stop aqui. Meu stop correto pelo fluxo e pela zona de negociação seria aqui nessa região, saindo dessa região de intensa negociação. Então eu não poderia assumir o stop de 15 pontos mais ou menos, para buscar o que? O teste de mínima, para buscar 19 pontos. Não, eu não aceito um stop desse tamanho. Tá? Lá batem a 19, 19 tomam, 18,5 tomam, 18,5 vira comprador, 19 já vira comprador, lá, o comprador começa a deslocar preço de novo, já aceitam negociar acima, 18,5 batem, já tomam a 19, olha só. R$19,5 tomam, 20 tomam, 19,5 batem, 19,5, 19,5, 19,5, acontecendo a mesma coisa que aconteceu na região do 17 lá, ó. Bateram 19,5, veio o comprador, tomou 20, tomou 21, absorvendo passivamente aqui o comprador, né? Já fazendo o maior volume do dia aqui, inclusive, ó. Quer dizer, o comprador, além de estar ativo nessa subida, ele estava passivo, absorvendo aqui os vendedores quando eles tentaram uma reação. Tá? Uma ineficiência muito clara do vendedor aqui, por isso que eu não tentei a venda aqui ainda. Não havia fatores para eu tentar a venda, não havia o risco adequado para eu tentar a venda aqui, para eu estopar de uma forma correta. Portanto, aqui a paciência prevaleceu. 22,5, batem a 21, batem a 19, ó, o vendedor começa a aparecer mais agora, né? Começa a ficar um pouquinho mais enroscado de passar dessa região do 21 aqui, ó, né, ó. A ativa veio e tomou a 20,5 aí, ó, 300 contratos, né? O mercado não virou, quer dizer, ó, o vendedor começou a atuar um pouquinho mais. Houve uma exaustão de compra aqui, o comprador que vinha tomando lote, aumentou o intervalo de agressão, e o vendedor ficou com o mercado na mão aqui por enquanto, tá? Temporariamente. Mas ainda assim não havia fatores suficientes para que eu tentasse uma venda aqui em função do risco-retorno para mim. Agora o vendedor dá uma calada, né? Dá uma travada nesses 19 aí. Começa a aparecer novamente. O comprador ainda não deu as caras. Toma 19. Pode ver que as agressões estão mais espaçadas, né? Não está com a mesma euforia que estava nessa subida aqui. O mercado vem até 16,5. Tá? Lembrando que o mercado abriu uma região importante para mim também, que eu havia marcado. Tá? Ele deu essa puxada aí, o vendedor começa a aparecer mais. Aqui poderia ser uma região de pullback. Tá? Nesta região que ele ficou brigado aqui, poderia ser uma região de pullback. No entanto, aqui eu não tinha um stop adequado também, ó, mais de 10 pontos, 12 pontos, tá? Para tentar o que? Se ele chegasse aqui 10, 12 pontos, 1 para 1, não é um risco aceitável para mim. Tá? Portanto, eu preferi aguardar. Mas se ele viesse aqui, Eris, e caísse até a mínima, tudo bem.
se o trade não está nos meus parâmetros de risco, eu não vou fazer ele, né? Portanto, aqui, ó, 10,5 já começam a bater e aí aqui já dá uma parada nas agressões de venda. O comprador começa a aparecer um pouquinho mais, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5. Ó, olha lá, ó, olha que interessante. O que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente o que aconteceu aqui no 17, o que aconteceu aqui no 19. O vendedor veio batendo aqui, parou, depois ele começou a bater de novo e o comprador prontamente defendeu essa região. Batia, ele prontamente já respondia. Batia 14, tomava 15. Batia 14,5, tomava 15, 16,5. Então aqui também estava tendo, mais uma vez, nessa região aqui, uma ineficiência da ponta vendedora. Aqui para mim o mercado já mostrava que ele queria fazer uma continuidade desse movimento de alta, né? Então o que que eu fiz? Eu peguei e fiz a projeção dessa perna, tá? De alta aqui, tá? Mínima do dia até aqui, tá? E dava exatamente na região que eu havia marcado anteriormente, seria um alvo meu, o que reforçava mais ainda a minha tese de que aqui seria um ponto bem forte, um ponto brigado. Tá? Por quê? Apesar de estar num canal de baixa, como eu mostrei para vocês nos 60 minutos, né, o mercado ele se movimenta em fractais. O que são fractais? São movimentos menores dentro de um espaço maior, dentro de um período maior. Então, nos 60 minutos está numa tendência de baixa, mas isso não quer dizer que dentro do intraday ele não faça umas pernas de alta, de correções para voltar a cair. Portanto, eu esperei pacientemente essa região porque eu via que o comprador tinha interesse em fazer preço nessas regiões aqui ainda. Tá? Então, se o mercado aqui deu uma pernada, né, aqui de basicamente aqui 21 pontos, teoricamente ele faria uma outra pernada de mesmo tamanho para dentro dessa região aqui, tá? Ah, mas por que você não comprou aqui? Justamente pelo fator que aqui seriam quase 10 pontos, né? Para ganhar 20, desde que eu tivesse certeza que o trade andaria 20 pontos. No entanto, eu só aceito no máximo um trade de 5 pontos, portanto eu não fiz essa operação, tá? O mercado começa a deslocar preço para cima, 17,5, 18, batem a 18, o vendedor largou o mercado, tá? 18, bate a 17,5, toma 17,5, bate a 17, toma 17,5, bate a 17,5, toma 18, mas de novo o cenário que aconteceu aqui está se repetindo aqui. O mercado abriu o lote para a região do 22 ali, 25, né? O que me confirmava que poderia ser um teste de máxima, tá? Toma 19, 18, 19, 19,5, bate a 18,5, toma 19,5, batem a 19, toma 19,5. Quer dizer, ó, o vendedor está tendo que bater cada vez mais caro, né, para tentar defender o preço. Isso mostra ainda mais a ineficiência dele. Tomou a 20, 20,5, 21. O comprador nesse momento deslocando o preço mais fácil. 21. Região de máxima aí. 21,5. 21,5. Comprador gastando bastante lote, agora diminuindo um pouquinho os intervalos de agressões, né? Esses blocos de negociação aqui, ó. Toma 22, 22, gastando bastante lote, batem a 22, toma 22,5. Mercado aparentemente querendo liquidez, tá? Comprador indo buscar liquidez. Batem a 22, 21,5, 21,5 não vira, tomam a 22, 22,5 foi agredido, ó. Tomaram, olha essa agressão, esse lote aqui, ó. Esse bloco de agressão compradora aqui.
né, o que confirmava aquela minha pré-análise de que seria um pivô de alta aqui, bastante volume na compra, né, para o teste daquela região de zona de intensa negociação aqui. 23,5, 24, não tem vendedor, o vendedor não aparece, nem passivamente, nem ativamente. Percebe-se aqui pelo book, pelo deslocamento de preço com facilidade do comprador. 22,5 a grid 50. Toma 22,5, 23 já é comprador, 23,5 agredido, 24 é vendedor. 24 batem, 23,5 batem. 23,5 não vira. 24 tomam, 24 vira comprador, batem 23,5, 24 já tomam. 23,5 bate, toma 24, 24,5, 24,5, 24 agridem. 24 agridem. Percebam que aqui já começa a ter uma dificuldade do comprador em deslocar preço mais rapidamente na entrada daquela zona de intensa negociação que eu falei. No entanto, o vendedor está tendo ineficiência ainda, porque ele bate para baixo, o comprador toma para cima. É o comprador com mais facilidade para deslocar o preço mais uma vez. E a gente já viu esse cenário acontecer durante toda essa alta aqui e aqui nessa região do pullback. vinte e seis comprador, 26,5 comprador, toma 27, 27 comprador, 26,5 comprador, 26,5 agride, 26,5 agridem, 26, 25,5 toma 26, 25,5 bate, 25,5 tomam, 25,5 compram. Bate a 25,5, mercado toma 26,5. Tomam 27, tomam 27 comprador, 26,5 batem, 27,5 comprador. Olha só, mais uma vez o que está acontecendo, pessoal? Vendedor bate, comprador toma na cara dele, vendedor bate, comprador toma. Olha aqui, o mercado está na mão do comprador aqui, tá? Aqui não havia motivos ainda para eu tentar qualquer coisa, né? E também não compraria, porque basicamente já estaria no final de movimento da perna, né? Aquela perna que eu projetei, eu não teria risco de retorno suficiente também. Não valeria a pena eu arriscar qualquer operação aqui de compra e também de venda, não tinha contexto para eu fazer, para eu abrir a posição ainda. 27,5 batem, 28 tomam, 27,5 batem, 27 batem, 27,5 tomam, 27,5 batem. Não vira 27,5, 27,5 tomam, 28 tomam, 28 tomam. 28 vira comprador. Percebam, a ineficiência do vendedor ainda continua, tá? Ele bate e o comprador toma na cara. Tomaram 29,5. Isso para mim já começa a mostrar uma forçada nessa região de preço, tá? Um player do Bradesco ali fez a forçada. Tomou 32, 31, 30 bate, 30,5 tomam, 31,5 tomam, 32 tomam, 32,5 tomam, 32,5 bate, 33 tomam, 33 tomam. O comprador ainda continua agredindo, 33 tomam. 32,5, 33. O comprador já começa a gastar bastante lote aqui e já começa a não conseguir levar o preço para cima de uma forma muito rápida. O vendedor já começa a dar as caras nessa região aqui, ó, do 32, 34 ali, ó. O comprador já começa a dar, o vendedor já começa a dar as caras. Toma 32,5, batem a 32, 31, 32, 31, 31 batem. 31,5. Olha só que interessante, pessoal. A gente está perto de uma região de máximas aqui da minha zona de intensa negociação.
E o comprador, que antes vinha com fome, agredindo lotes, ele já começa a intercalar as agressões, né? Não aparece com tanta intensidade igual vinha aqui. Um cenário que aconteceu aqui também. Ele começou a espaçar aqui e deixou o vendedor trazer até o pullback, né? E aí agora ele está fazendo a mesma coisa aqui nessa região. Na região do 33, 34. Olha lá, 31 bate, 30,5 bate, 30,5 bate, 30,5 bate, 30, toma. Lembrando que o que, tá? Eu já estava de olho no que? Se eu vendesse por aqui nessa região, meu stop estaria aqui para cima, então eu teria que ter um stop aceitável, né, de pelo menos 5 pontos aí, e o meu alvo teria que estar onde? Nessa região de briga, aqui, né, que foi onde a gente viu que teve briga, né, nessa região, que inclusive é a região de maior volume do dia até então, né? Então eu já estava de olho no risco dessa operação e no retorno, né? Então, se eu vendesse nessa região aqui, eu teria um alvo de 10, 12 pontos para o stop de 5 pontos. Eu já via que o comprador apresentava uma exaustão, mas a exaustão por si só não é motivo para eu vender, tá? O comprador vem tomando, vendedor bate 31, 31,5, 32, ainda consegue deslocar um pouquinho, 31 já renova preço, já começa a ver uma renovação de preço de venda no book e o comprador desaparecendo, né? Não vindo com tanta intensidade mais. 31 bate, não vira 31, 31,5, 32 tomam, o comprador começa a voltar um pouquinho, toma 32, 32 vira comprador, não tem continuidade, uma agressão única. Já há uma dificuldade de deslocar preço aí por parte do comprador. 31,5 bate, 31,5 bate, mercado a 32. O vendedor ainda não consegue mover preço apesar da exaustão do comprador. Aqui, uma forçada de bloco do comprador aqui para tentar romper a máxima. Nós vemos o comprador aqui agredindo bastante lote, 32,5, 32, 33,5. Né? Então perceba que o comprador tentou voltar aí, 34, 34,5, 35, 35,5, mais uma forçada da Goldman, aí ó, né, num bloco, comprador gastando bastante lote para tentar fazer a forçada, depois, por isso que eu disse que a exaustão aqui não era o fato isolado para eu tentar uma venda, eu precisava esperar o cenário se concretizar. 35,5 tomam. Olha só que interessante, o que começa a acontecer? Ó? O comprador está tomando e o preço está virando para baixo o spread. Tomou a 35,5, o mercado já devolveu na cara dele 34,5. Está acontecendo um cenário diferente do que estava acontecendo aqui, quando o vendedor agredia, o comprador virava na cara dele, né? R$ 33,5 bateu, não virou, tomaram a 34. Perceba que essa região já começa uma região de interesse vendedor em defender. 33,5 batem, vira 32, 32,5. Olha só, aqui já começa a mostrar o cenário que eu gosto. Por quê? Exaustão do comprador aqui em máximas, o comprador parou de agredir, teve aquelas forçadas, não veio mais agressão em bloco, e o vendedor começou a aparecer com lotes mais significativos, ou seja, poderia ser um indício de inversão de fluxo. Tá? Exaustão
com inversão de fluxo, dentro de uma região de intensa negociação que eu havia definido no panorama. E aí, o comprador toma 100, 32,5. 33,5 batem. 33,5 batem. 33,5 tomam. Tomam 33,5, 33,5 batem. 34. Comprador mostra que não está interessado em fazer negócio aí, né? Não há agressões mais de compra significativas. O vendedor começa a jogar lote aí, mas ainda assim não consegue deslocar preço. (32,5 batem, 33,5 tomam). O mercado fica equilibrado aí agora, nesse instante. (33,5 tomam). O comprador volta a tomar 33,5. Não tem continuidade. (34 tomam). Vira comprador 34. (33,5, 33,5). O comprador começa a ter dificuldade para deslocar. Ó, tomaram 34, agora tem que tomar 33. 33,5 tomam. Já não consegue deslocar com tanta facilidade. 32,5 batem. 32, 31, 31,5, 31 tomam. O vendedor começa a aparecer com lotes mais significativos. 30,5 batem, 30 batem. 30 batem, 30 batem, 31 tomam. 30,5 batem, 31 tomam. 31,5. 32. 32 tomam. Olha só a dificuldade. E o comprador começa a encontrar aqui. Região do 34, o vendedor apareceu. Região do 32, o comprador volta a atuar, no entanto, com muita dificuldade. Antes, né, nessas subidas aqui, se vocês verem, essas agressões eram suficientes para mexer 1 ou 2 ticks acima. Agora, não estão sendo suficientes, estão sendo absorvidos pelo vendedor. 32 tomam, 32,5, 33 tomam. Olha a quantidade de agressão de compra sem deslocamento significativo. (33 tomam, uma certa dificuldade, 33,5. 33,5, 33,5 bate, 34 tomam. 33,5 batem. Espaçamento das ordens de compra. O comprador não vem, tendo uma exaustão de novo do comprador. Se o comprador quisesse lote, pessoal, o vendedor estava ofertando lote aqui, estava havendo renovação de fila, ele iria buscar, tá? Mas percebe-se que estava tendo uma rejeição desses preços acima aí do 34. (33,5 batem, 33,5, 34). Aqui, pessoal, foi o meu gatilho de entrada, tá? Eu já via uma ineficiência, eu via uma exaustão do comprador, o comprador não queria negociar acima de 34, quando tinha interesse o vendedor absorvia, e aí vem ativa e dá essa forçada aqui até o 34, ó, e o mercado já vira book 33,5, né? Confirmando a renovação que eu havia falado de fila aqui dos vendedores, o interesse vendedor. Então eu pego e faço o quê? Eu vendo nessa região com stop acima da máxima, tá? Não muito grudado na máxima aqui, tá? Para não ser violinado, né? Mas um stop de 5 pontos, ok? Para um alvo do que?
eu ia buscar o quê? Essa região do 20, tá? Que era uma região que eu havia comentado no estudo anterior. Então eu tinha agora um risco retorno bem condizente com o meu operacional, tá? Tá? O mercado balança aí, né? Normal. Mas você vê que não teve continuidade, ó, a ativa forçou mais uma vez ainda, não conseguiu virar preço, né? E o preço voltou de novo na cara dele, tá? Então isso ainda me dava mais tranquilidade. O comprador perdeu a sua eficiência, ele estava ineficiente agora, ao contrário do que aconteceu nessa subida aqui e nessa subida aqui. Quer dizer, se o cenário não está se repetindo, alguma coisa diferente vai acontecer, né? Portanto, agora vocês veem que os blocos de negociação do vendedor começam a vir com mais significância e ele começa a deslocar preço rapidamente. Ele agride e desloca preço. Existe uma eficiência agora por parte do vendedor. Tá? O vendedor consegue fazer preço abaixo. Ainda assim, o comprador não aparece nem passivamente nem ativamente, o que reforçava a minha operação ainda que eu estava na direção correta, tá? O mercado vem batendo 19, 28,5, 28, vem deslocando o preço 27,5, 27,5 bate 27, 26, 26,5. Olha só como começa a entrar ordem de venda. 26,5, 25,5, 26 tomam. Está acontecendo exatamente o inverso do que aconteceu nessas duas pernas de alta, tá? Então, o meu cenário que eu tinha desenhado previamente no meu panorama, ele estava acontecendo. Não somente porque eu queria, mas porque o fluxo me confirmou aqui. Tá? 25, 24,5 estão batendo, 23, 24 batem, 24,5 batem. Não tem comprador, o comprador largou o mercado, 24 tomam, prontamente 24 tomam, vira 24, o mercado dá uma segurada, uma travada, né? E aí o mercado acabou dando o meu gain nessa região do 23 aí, ó, né? Que foi a região aonde eu havia previamente definido como um alvo, né? Pela intensa negociação de volume e por ser uma região de pullback, tá? Portanto, o mercado poderia parar nessa região aqui, que foi exatamente o que aconteceu, né? Eu tinha um alvo pré-definido, acabou que talvez eu poderia até tentar alongar, girar, mas hoje no dia de hoje eu estava sem tempo, eu falei que eu iria fazer uma operação só para tentar bater a meta e foi o que aconteceu. Eu busquei a meta de 10 pontos aí, nesse trade com contexto, com risco-retorno bem favorável, tá? Então, pessoal, basicamente foi essa operação que eu fiz hoje. Eu espero ter sido bem didático aí. Se a gente fosse entrar nos detalhes até a operação finalizar, desde o contexto da abertura, desde o giro pelo mundo, poderia ficar muito extenso aí, tá? Então, portanto, eu fiz esse breve resumo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vou procurar postar com mais frequência no canal, voltar a postar com mais frequência aí, tá ok? Um abraço a todos, até logo.